Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus, a graça e a paz. Nós estamos aqui para refletir na palavra de Deus. E eu gostaria, nesta oportunidade, de falar para vocês sobre um milagre que Deus operou na casa de uma viúva e que salvou a sua família de muitas angústias que estava vivendo. O milagre está registrado em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. A palavra de Deus, meus queridos, é para ser lida, entendida e aplicada em nossa vida. Olhando para esse texto, nós podemos ficar maravilhados diante de um grande milagre que Deus operara. Mas este milagre, essa história, traz reflexões para a nossa vida. Eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões. Primeiro, as lutas que uma família enfrenta. É notório que esta mãe de família ou esta família está enfrentando pelo menos 3 grandes lutas. Lutas terríveis que a maioria das famílias está a enfrentar agora ou pode vir a enfrentar no decorrer de todo este ano. A primeira grande luta que esta mulher está enfrentando é o luto, a perca de alguém querido. Ah, como é dolorosa essa dor. Talvez é de longe a dor mais aguda que uma família possa enfrentar. A perca de alguém querido. Esta mulher perdeu o marido, o provedor do lar, o protetor que lhe amparava. Os filhos perderam o pai, o exemplo a ser seguido. É uma perca irreparável. Mas esta família enfrenta um segundo grande problema, que é as dívidas. É isso mesmo. As dívidas estavam sufocando aquela família. Era um peso sobre os ombros daquela mulher. Ela não podia ter paz. Ela não podia dormir sossegada. E ainda hoje, as dívidas têm sido um grande fardo para muitas famílias. E é preciso que a gente tome cuidado com elas, porque senão elas podem roubar a nossa alegria e a nossa esperança muitas vezes. Olha, esta mulher que enfrentava a dor do luto, a aflição das dívidas, tinha um terceiro grande problema: o perigo de perder os filhos. Os credores estavam vindo para levar seus filhos. Ah, queridos, esse perigo é real ainda hoje. Os nossos filhos estão sempre em perigo. O maligno quer roubá-los de nós. O pecado quer arrancá-los de nós. As drogas, as bebidas, são tantos inimigos da família, inimigos que estão com as ciladas armadas,
prontas para abocanhar os nossos filhos. Mas em nome de Jesus, os nossos filhos, Deus nos deu, a Ele pertence. Nós os consagramos a Ele e Ele cuida de cada um deles. Amados, apesar de tantas aflições e tantas lutas que essa mulher está enfrentando, ela não se desespera. E ela então busca o caminho certo para a solução dos seus problemas. E a partir de agora eu vou mostrar a vocês o que ela fez para ser abençoada. Em primeiro lugar, ela buscou em Deus que podia lhe ajudar. Ela não sai à procura de qualquer um. Ela vai diante do homem de Deus, o representante de Deus. Ela não conta os seus problemas para as amigas, para os amigos, para os vizinhos. Ela busca a saída em Deus. A sua família estava em meio a uma grande tempestade. E ela vai diante daquele que tem poder e autoridade para acalmar a tempestade. Faça isso também. Quando você se encontrar envolto a esses problemas, estas lutas, saiba que é Deus a solução. É Ele o nosso amparo, é o nosso socorro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas ainda destaco para você, quando você buscar em Deus e Ele lhe responder, obedeça o que Ele mandou, mesmo que pareça não fazer sentido. Esta mulher, quando vai diante de Eliseu e ele pergunta o que tens em casa, ela diz, não tem nada. Mas depois ela volta atrás e diz, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. E então ele pede uma coisa que parece não fazer sentido. Ele diz assim, pois vai e pede vasilhas vazias emprestadas, não poucas, muitas vasilhas. Parece não fazer sentido, porque ela tem apenas uma botija. E como uma botija vai jorrar azeite para encher centenas, quem sabe milhares de vasos vazios. Se Deus pediu, obedeça e creia na provisão do Senhor. Eu quero destacar em terceiro lugar que aquilo que você tem pode parecer pouco nas suas mãos, e realmente é. Mas quando colocado nas mãos de Deus, é suficiente para Ele trazer uma bênção abundante sobre a sua família. Esta mulher, ela pôde vivenciar um grande milagre de Deus a partir de um pouquinho de azeite que ela tinha. Um pouquinho de fé é suficiente para você transportar a montanha. Foi o nosso Senhor Jesus quem disse. Davi tinha apenas uma pedra e uma funda nas mãos. Com aquela pedra, ele pôde derrubar um gigante que parecia invencível. Ah, queridos, um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, um pouquinho de alegria, quando nas mãos de Deus é colocado, é suficiente para Ele trazer uma bênção abundante na sua vida. Em quarto lugar, eu quero destacar aqui que eu e você precisamos manter sempre um vaso vazio para Deus encher todos os dias. Enquanto havia vasilhas vazias, o azeite não parou de jorrar na casa da mulher. Mas quando faltaram as vasilhas vazias, o azeite parou de jorrar. Que o meu e o seu coração seja um vaso que esteja sempre disponível para Deus encher do óleo da unção do Espírito Santo. E nós possamos esvaziá-lo todos os dias do pecado, do egoísmo e de tantas outras coisas que impeçam o preenchimento da unção de Deus em nossa vida. Mas por último, eu quero fechar dizendo que eu e você precisamos crer que nós servimos Deus que faz milagres e socorre famílias aflitas. Deus é o Deus que socorre as famílias que estão desesperadas, que estão angustiadas, como é o caso desta mulher e da sua casa. Deus operou e aquela mulher se viu livre do peso das dívidas, se viu livre da angústia e pôde viver abastecida por causa da
ação de Deus, do milagre de Deus. Creia que Deus pode fazer na sua casa, mesmo que Ele fez na casa daquela viúva. E que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.